Durante muito tempo, o preconceito era maior porque achava-se que era uma doença que vinha de casais homoafetivos por relação sexual ou por usuário de droga. Como se assim, procurou, então as pessoas não estavam nem aí. Só que a gente vai trazer aqui uma mulher, e são muitas, que viveu assim. Ela era casada, o primeiro namorado, dois filhos, e ela se descobre... Vou pedir para a Silvia vir para cá também. Vem para cá, Silvia, por favor. Que ela não se encaixava nesse grupo de... Senta aqui, por favor, com a gente. Muito obrigada por ter vindo. Foi uma sobrinha dela que escreveu para a gente, para a Central de Atendimento ao Telespectador, e achava que a história merecia. Quer dizer, para ela é exatamente isso. Ela não se encaixava no que até então se achava que era o grupo de risco. E você se viu diante dessa situação. Exatamente. Bom dia, obrigada pelo convite. Eu tinha um casamento de 14 anos, né? E para nós, meu marido começou a ficar doente e no final de 93, início de 94, entre todos os exames que ele fez o exame de HIV. E nessa época já não era mais o HIV que ele tinha, ele já estava doente de AIDS, né? E 4 meses eu esperei o meu resultado. Eu tinha um filho de 1 ano e meio. E demorava esse tempo todo para sair o resultado, demorava muito, porque ia para fora do Brasil o teste, então era... né? E aí, quando veio o meu resultado, a médica disse para mim, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para você. Eu falei, então pode dar a boa, né? Que era o que o meu filho não tinha se infectado. Eu digo sempre que foi a minha primeira vitória contra a AIDS, o meu filho não ter se infectado. E 2 anos depois, meu marido morreu. E aí eu falei, bom, eu não posso morrer, não agora, né? Todos vamos morrer, mas não agora. E aí eu fui procurar viver com o HIV, fui buscar uma ONG, fiz terapia também. E nessa ONG eu fui aprendendo o quanto era importante não só aprender a viver com o HIV, mas também o quanto era importante falar sobre isso. Você sentiu mais preconceito ou menos pelo fato de não estar nesse grupo inicial de risco? Ou foi igual? Como é que você percebeu isso? Isso é uma coisa muito ruim, porque como o meu marido faleceu e eu fiquei infectada, então eu fiquei vitimizada, né? Ficou com raiva dele? Então, no início, é um susto, porque você diz assim, o que aconteceu? Né? Você sabe como ele se contaminou? Nem ele sabia, Fátima, porque é isso que a gente está falando. Em qualquer momento da vida da gente, a gente pode ter uma relação desprotegida. Né? Nós casamos muito jovens. Ele tinha 22 anos, eu tinha 18. Então, nessa juventude dele, quem se falava de camisinha? Ninguém, né? Hoje a gente sabe que o vírus pode levar até 10, 15 anos sem se manifestar no organismo, mas naquela época a gente não sabia. É claro que bateu, sim, uma tristeza, né? A vida da gente vira de cabeça para baixo, e nesse processo do adoecimento dele durante esses 2 anos, eu fui sentindo que era mais importante continuar amando aquele homem que estava do meu lado há 15 anos, que era um pai maravilhoso, que era um grande companheiro. Então, eu deixei a mágoa, eu acho que eu troquei a mágoa pela dor da perda, né? Nossa, eu acho que isso Muito pode legal. ser muito simbólico do que por ela estar tão bem, né? Eu acho que a mágoa é algo que faz muito mal para quem sente. E o fato dela não sentir, dela ter conseguido fazer essa transformação, eu acho que pode ter ajudado muito para ela estar tão bem. Sem dúvida, né? E ela se viu diante de uma situação que ela tinha que reagir, né? E essa transformação é muito bonita, né? Quer dizer, ao invés de sentir raiva, de sentir medo, ela transformou aquilo em alguma coisa que pudesse ajudar o filho dela, a vida dela, a vida do marido, o final da vida do marido dela. Eu achei, né? Muito importante isso. Isso é um ponto interessante, né? Assim, ela está contando pra gente uma história que podia ter acontecido ou pode ter acontecido com qualquer um, né? Quer dizer, eventualmente, a gente nem sabe como se contaminou, né? Em algum momento da vida, no passado e tal. E aí, né? Várias formas possíveis, né? Hoje, você, por exemplo, para quem está ouvindo, né? E principalmente para quem é jovem, está começando a vida sexual,
quais seriam as formas de contaminação mais frequentes? Olha, basicamente, assim, o risco de contaminação está nas relações sexuais desprotegidas, né, da mãe para o filho, durante a gestação, no parto ou na amamentação e pelo compartilhamento de seringas e agulhas no caso de usuários de drogas endovenosas. Basicamente, são essas as 3 vias de contaminação. Por isso a importância de fazer o exame, né? Porque se você está grávida, por exemplo, você tem tratamentos que garantem que o bebê não vai nascer com HIV, né? Por isso que é fundamental o pré-natal, os exames, você começa a tratar ainda na gestação, não sabia disso, gente, que maravilha. Você reduz a praticamente 0 a chance da criança nasce sem o HIV. Com HIV. E é fundamental. Agora, uma gravidez em que não há acompanhamento, a dela não havia porque ela não sabia. Sim. Né? Então, você foi, né, ainda teve sorte nessa situação. E não havia mesmo, né? A gente não tinha informações ainda, não tinha tecnologia que tem hoje, não tem o tratamento que tem hoje. Então, assim, eu amamentei, o que não poderia ter feito, mas a gente não sabia. Aliás, na gravidez toda, eu não sabia do HIV. Né? Então, eu tive meu filho, eu amamentei, e depois de 1 ano e meio é que veio cair no nosso colo, né, a AIDS, assim. E eu acho que agora é interessante para você, Giovanni, porque ela pode contar uma história que pode ser para o seu futuro. Ela reconstruiu a vida dela, né? Você hoje está casada, né? Voltou. E como foi para esse momento, de contar, de não contar? Como é que você se comportava na hora de querer conhecer alguém? Porque é muito natural, você ficou viúva muito jovem. Então, como é que você se comportava? Bom, hoje eu consigo brincar com isso, né? Eu fiquei com 37 quilos na época, não porque eu adoeci da AIDS em si, mas foi todo o processo de perda, o estado terminal, aquela loucura de ter 2 filhos e ter uma doença que você não sabia o que era. Então, eu perdi muito cabelo, eu fiquei com 37 quilos, e aí eu dizia assim, gente, acabou, né? Viúva, sem uma herança, com HIV, careca, baixinha. Eu falei, pronto, a vida acabou. Mas aí o processo, né, a psicóloga ajudou muito, ela não me deixava falar do HIV. Ela queria saber quem era eu, o que eu ia fazer da minha vida, o que me dava felicidade. Então, eu fui nesse processo de reconstruir, né? E acabou que uma primeira vez encontrei uma pessoa, tive um relacionamento com uma pessoa que era portadora durante alguns anos e depois conheci no trabalho uma pessoa que não tem nada a ver com AIDS, era jornalista de outra área, né? E aí, quando ele me chamou para sair, eu falei, bom, não dá, né? Como é que eu vou para a casa de uma pessoa em outra cidade? Aí eu falei assim, eu vou te mandar um e-mail. E aí você vê, se você achar que depois desse e-mail a gente pode sair. Eu peguei um anexo de uma revista que eu tinha saído, assim, era uma matéria, Viver e Trabalhar com HIV. E aí eu mandei a matéria para ele, meia foto de revista, assim. Toma essa bomba aí, vai. Mandei, o coração ficou puc, 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 puc. Ele não vai nunca mais ligar, né? Mas aí ele ligou meia hora depois e falou assim, eu preciso saber uma coisa. Eu falei, bom, diga, né? Ele falou, que horas você chega? Oi! Eu falei, uau! Aí casou, né, Silvia? Aí casou, aí casar, né? Porque, olha, que credencial. Né? Todo mundo devia fazer isso, mandar um anexo com a sua, né, a sua história. Com a sua história, sair do armário, uma né? coisa punk, assim, se a pessoa fica, vale a pena, senão você já despacha, já de cara, não, Giovanni não vai terminar daqui a 6 meses. Foi, eu já estava cansado disso já, o povo já chegava e toda vez era uma dificuldade para falar, né? Você ia encontrar alguém, tinha que contar, e como eu vou contar isso? E aí teve um ponto que eu cheguei e falei, não, é ali no primeiro encontro, eu vou contar, se a pessoa quiser correr, tchau, tchau, pode ir embora. Já vai no primeiro de você da minha vida. E tem um dado que eu acho que é importante a gente contar para o pessoal que está assistindo a gente, que é o seguinte, hoje com as medicações que a gente tem, né, a Silvia provavelmente toma remédio, Giovanni toma remédio, quando você torna a sua carga viral indetectável, né, o vírus não circula mais pelo sangue, a chance de transmitir o HIV é praticamente 0. Assim, então, é muito mais arriscado, em teoria,
né, você fazer sexo sem proteção, né, com alguém que você não desconhece o estado sorológico, né, do que alguém que tem o diagnóstico, mas que está tomando remédio, né? Então, assim, a gente considera hoje, né, a UNAIDS considera hoje que se 90% das pessoas, né, souberem, né, que tem o resultado do HIV positivo, se 90% dessas pessoas tomarem remédio, 90% dessas que tomam remédio indetectassem a sua carga viral 0, e até em 15, 20 anos a gente não teria mais transmissão sexual do HIV. Então, como é importante que as pessoas saibam, né, o seu status, tomem remédio, se cuidem, né, e aí a gente vai praticamente reduzir a zero essa transmissão. Porque se a gente vê sexual. meninas como elas dizendo que ainda hoje é um tabu e as pessoas não falam, a gente entende por que é necessário, então, fazer realmente um dia que seja o dia zero, né, para o preconceito.